Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos fazer a programação do nosso personagem andando. Sejam todos bem-vindos ao curso da Academia Unity. A ideia desse vídeo aqui é explicar para vocês como fazer com que o nosso personagem ande, ou seja, como ele vai ativar o estado de animação andando dentro aqui do Unity. Neste caso, nós vamos abrir o nosso script Player Controller, que está dentro da pasta Scripts. Eu vou clicar duas vezes e o Visual Studio ele vai abrir o nosso script, pessoal. O que a gente precisa fazer aqui? Identificar onde nós vamos colocar a nossa programação. Olhem só, dentro do método update aqui do Unity, nós chamamos a função player input. A função player input, pessoal, basicamente o que ela faz? Ela faz a leitura do nosso vetor de movimento através do input system e coloca os valores dessa movimentação dentro da variável underline player direction. Nós também temos aqui a variável de parâmetro id transition, que simplesmente vai no animator e seta para o estado de animação, onde ela terá o valor 1. Ou seja, vai fazer com que o nosso personagem ele fique fazendo a animação idle, ou seja, parado. E também podemos controlar o flip do nosso personagem, ou seja, virar para a esquerda ou para a direita. Pessoal, dentro aqui do update, logo abaixo, nós vamos fazer a nossa programação. E olhem só o que nós vamos fazer, uma condição. If, coloco os parênteses e coloco as chaves. Eu vou fazer um else aqui também e coloco as chaves. Ou seja, o que for verdadeiro vai ser executado entre essas chaves aqui. Caso não for verdadeiro, vai ser o else, ou seja, a execução do nosso código será executado dentro dessas chaves que estão no else. Até então, não tem nenhuma novidade. Agora, qual condição que eu vou colocar aqui? Olhem só, underline, eu tenho aqui player direction ponto SQR magnitude é maior do que 0, olhem só, não se preocupem, eu vou explicar essa linha aqui depois. Se for maior do que 0, eu estou fazendo uma movimentação, ou seja, eu vou ativar a minha variável de parâmetro que está lá no meu animator para fazer a movimentação do meu player andando. De que forma que eu vou fazer isso? Olhem só, underline player animator ponto set integer. Olhem só, tudo isso daqui. Só que eu tenho que fazer o quê? A variável que controla quando o meu personagem anda é o id transition. Só que o valor de estado de animação que nós colocamos é quando for o número 2. Agora, o else é o seguinte, se eu não estou andando, eu estou parado. Então, eu repito a programação aqui embaixo. De que forma? Underline player animator ponto set integer e coloco aqui dentro da variável parâmetro id transition o valor 1. Salvo o meu script e voltando aqui dentro do Unity, vocês vão entender o seguinte, vamos esperar o nosso script fazer toda a checagem e dentro do meu animator, no meu objeto player, eu tenho aqui o estado de animação player underline walk. Quando é que a minha base de movimentação chama esse estado de animação? Olhem só a transição aqui. Quando o id transition for igual a 2. Se não for igual a 2, o que acontece? O meu player idle vai chamar o id transition igual a 1. Dentro do animator, pessoal, nós temos aqui dentro do nosso script o controle para fazer com que o nosso personagem ande e o controle para fazer com que o nosso personagem fique parado, mas com a sua animação de parado. Vamos executar a nossa cena e ver se realmente nós conseguimos fazer com que o nosso personagem chame
a animação Player Walk, olhem só. Está chamando perfeitamente, pessoal. Se eu parar de movimentar, ele fica com a animação, o estado de animação Player Idle. Paro a execução aqui da minha cena, volto no meu script e a programação é somente isso daqui. Claro, agora eu vou explicar um pouco mais o que é o SQR Magnitude. Primeira coisa, o SQR aqui é com letra minúscula, já o Magnitude é com a letra M em maiúsculo. Tem que ser escrito desta forma. Agora eu preciso pelo menos explicar o que é a magnitude. Olhem só, a magnitude no Unit 6 é uma propriedade de vetores, vector2, vector3, que representa o comprimento ou o tamanho total desse vetor. Agora, quando nós utilizamos o SQR magnitude, esse método ele simplesmente vai retornar o quadrado da magnitude do vetor. A vantagem de usar o SQR magnitude, em vez do método somente magnitude, pessoal, é que ele retorna o valor real da magnitude e que ele não precisa calcular a raiz quadrada, ou seja, melhora o desempenho. A magnitude de um vetor é o comprimento do vetor. E o SQR magnitude é o valor dessa magnitude ao quadrado já calculada. Em resumo, essa linha de código verifica se o jogador está se movendo. Se o vetor de direção tiver um comprimento diferente de zero, ou seja, for maior do que zero, isso indica movimento e o código dentro do if será executado. Se o vetor for zero, pessoal, ou menor do que zero, significa que o jogador não está se movendo. Então, nós vamos executar o else, ou seja, o se não, e nós vamos voltar para o estado de animação idle, parado. Eu sei que nesse primeiro momento, a magnitude ou o SQR magnitude são mais complexos, mas com o tempo e com as aplicações que nós vamos utilizar, vocês vão entender pouco a pouco. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui na descrição desse vídeo. Não esqueçam de salvar o script, não esqueçam de salvar o seu projeto também e sua cena. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nos veremos em breve no nosso próximo vídeo e um grande abraço a todos, pessoal. Até mais!